Hoje nós vamos falar sobre o dia que Jesus desapareceu. Como assim, né? Onde? Quando? Né? Então, o Espírito do Senhor, ele nos impulsionou a falar sobre esse tema hoje. E eu espero que vocês acompanhem nosso raciocínio, ver se vocês também acreditam, né, da forma que a gente está entendendo, né, essa mensagem. E vamos ao vídeo. Oi pessoal, estamos de volta. Começando no livro de Lucas, capítulo 2 e o versículo 39, onde faz o relato, né, sobre onde Jesus morava aos 12 anos de idade, né, com seus pais, que cidade que ele morava. Aqui a Bíblia nos informa que ele morava na cidade de Nazaré, uma cidade pequena, também chamada de vila, que ficava na Galileia. Fica, né? Existe até hoje lá essa na cidade. Galileia. Quem for em Jerusalém terá a oportunidade de visitar essa cidade. E ele então morava com a sua mãe e Maria, né, o seu pai adotivo, José. E seus irmãos. E irmãos. A Bíblia não diz, né, se tinha irmão naquela época. Mas a Bíblia vai falar dos irmãos dele já adultos, né? Então provavelmente devia ter algum irmão menor, né? E ele aprendeu o ofício de carpinteiro e trabalhava com seu pai José. Mas anualmente, uma vez por ano, eles se deslocavam, em determinada época do ano, né, para a cidade de Jerusalém. Isso. Que ficava uma distância aproximada de entre 140 e 150 quilômetros. Exatamente. Por que eles teriam que ir nessa cidade? Jerusalém? Era a festa da Páscoa, né? Que os judeus comemoravam a Páscoa. Então eles fizeram esse deslocamento e Jesus foi junto com eles. O relato bíblico está no livro de Lucas, no capítulo 2, versículo 41 a 47. E ainda antes disso, as pessoas podem ficar curiosas, né? Quem não lê muito a palavra, como que era o transporte para eles irem, né, da Galileia, de Nazaré, na Galileia, até Jerusalém, né? Mais de 100 quilômetros. Qual transporte existia na época? Então, segundo as nossas pesquisas, o transporte mais usual era andar a pé mesmo. Aí depois disso, tinha aqueles que tinham condições, tinham cavalos, ou tinham jumentos, ou até carruagem, que normalmente era destinada às autoridades, pessoas mais novas que tinham condições para isso. Mas aqui não está bem claro qual foi o tipo de transporte que eles utilizavam, mas imaginamos que fossem... Dá para imaginar que foi caminhando, né? Caminhando, porque demoraram 3 dias para chegar. Então a distância era grande, não dava para se fazer apenas com um dia, 150 quilômetros de distância. Agora a gente volta lá para Lucas, capítulo 2, versículo 41 a 47. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos que o ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Então, gente, aí a gente viu essa viagem, né? De Maria, José, Jesus e provavelmente, né, os seus irmãos, porque ela fala seus parentes, né? Parentes, amigos, né? Então, todos aqueles
né, que gostavam de ir a essa festa todo ano, que era a festa da Páscoa. E aí, quando eles chegaram lá, né, eu creio que assim, a grande quantidade de pessoas, na hora que terminou a festa, eles não conseguiram visualizar se Jesus estava voltando com eles ou não, né? Mas Maria, ela era bem tranquila quanto a isso, porque o anjo tinha falado para ela, né, qual que era a missão de Jesus, que ela ia, né, ter Jesus para qual missão. Então o anjo já tinha explicado para ela e ela sabia que Deus estava no controle de tudo. Então, muitas vezes, hoje não, hoje às vezes os pais são negligentes, né, com os filhos. Mas naquela época, não existia a maldade também que existe hoje. Então, todo mundo cuidava uns dos outros. E isso não foi só naquela época, uns anos atrás, né? Era assim. Uns cuidavam dos outros, né? Um casal cuidava do filho do outro. Hoje em dia você não pode confiar de jeito nenhum, né? Alguém cuidar dos seus filhos. Nem na própria família. Mas era diferente. Bom, então voltando ao assunto, depois que Maria e José já tinham caminhado um dia de viagem junto, né, com a parentela e com as pessoas, de volta para Nazaré, o que aconteceu? Eles descobriram que Jesus estava desaparecido. Onde está Jesus? Cadê Jesus? O que aconteceu com ele? Então, aí vem o problema. Não tinha como eles encontrar Jesus ali. Por quê? Porque Jesus não estava ali com eles. Jesus havia ficado em Jerusalém. E eles não haviam percebido. E eles saíram sem Jesus. Então, naquele momento, eles ficaram muito preocupados, né? Nossa, e agora? Vamos voltar. Agora imagina, você já tinha caminhado um dia inteiro a pé. Aí você volta, mais um dia de viagem para trás. Já são 2 dias caminhando. Um na ida e o outro para Jerusalém de volta para procurar Jesus. E ali quando eles chegaram, engraçado é que a festa, deduz-se que a festa foi no templo. Deduz-se que o Jesus ficou no templo. Ele não saiu de lá. Mas eles ficaram mais um dia inteiro procurando Jesus fora do templo. E eles não encontraram Jesus. Aí eles disseram, vamos ao templo, né? Vamos ver se ele está lá. E foi lá que ele estava, era lá que ele estava. Então, muitas vezes isso serve de exemplo e de alerta para nós, que às vezes procurando Jesus em outros lugares, né? Procurando Jesus aonde a gente não deixou Jesus. Então, às vezes você deixou Jesus no templo, aqui figurativamente, né? Porque Jesus está em todo lugar. Mas naquela época não, Jesus estava encarnado, então ele estava ali. Então você deixou Jesus lá no templo e foi procurar em outras festas, certo? Foi procurar nas orgias, foi procurar prazer mundano. Então você saiu da presença de Jesus. Aí você não pode reclamar. Não, mas cadê Jesus? Cadê Jesus? Ah, vocês falam que ouve Jesus falar, vocês falam que sente Jesus, então cadê Jesus? Jesus está lá no mesmo lugarzinho que você deixou. Estou dizendo de você, que afastou, que deixou Jesus por causa do mundo. Jesus continua lá e ele está esperando, assim como Jesus, quando estava encarnado, estava ali esperando os pais. Você acha que Jesus não sabia que eles iam voltar para buscá-lo? Só que Jesus aproveitou todo esse tempo, né? Ele aproveitou. Interessante que a Bíblia relata que eles voltaram pelo mesmo caminho. Então, quando a gente vai procurar alguém que desapareceu, a gente volta pelo mesmo caminho e vai encontrar ele no lugar onde foi visto pela última vez. Exatamente. Onde Jesus foi visto pela última vez? No templo. Então, temos que ir ao templo. E quanto tempo eles perderam procurando Jesus fora do templo, né? Andando para lá e para cá e nada de Jesus. Então, Jesus estava no templo. Mas Jesus foi encontrado, né? Chegou um momento em que ele foi encontrado. E a Bíblia relata, né,
que quando eles voltaram procurando Jesus, o encontraram sentado entre doutores da lei, Exatamente. entre rabinos, pessoas sábias. E ali Jesus fazia perguntas e também ensinava coisas que eles não sabiam. Porque aos 12 anos, Jesus tinha um conhecimento muito maior para a criança daquela idade. Tanto que o costume da época era que até os 12 anos a criança era alfabetizada apenas, né, sabendo ler, escrever, era ensinada dessa forma, sempre de acordo com a Bíblia, sempre a Bíblia era cartilha, né, na época, né. E Ela falava as escrituras, né? As escrituras. E dos 13 anos em diante, então a criança poderia ser direcionada para um ensino mais abrangente, que seria um ensino superior, né? E Jesus não estava nessa fase, mas ele já sabia coisas que até os próprios rabinos não sabiam. Exatamente. E Maria chega. Aí vamos lá, em Lucas 2, né? E faz a pergunta. Mas né? é Lucas 2, a partir do versículo de 48 a 52. 52, né? Então, Lucas 2, 48 a 52, a gente vai ver o restante, né? Que Maria chega e fala. E aí você pode falar essa parte. Mas como, né? Eu vou ensinar aqui, Maria, né? Mas como, meu filho? Como você fez isso com a gente? A gente estava tão preocupado com você. Por que você fez isso com a gente? Então a culpa era de Jesus? Não. Maria transferiu. Ele disse, mas vocês não entendem? Olha o que Jesus responde. Vocês não entendem que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai? Então se ali estava Maria e José, Maria era mãe e José era o pai, quem era esse pai que Jesus estava falando? Que ele estava fazendo a obra do pai? Que ele estava cuidando dos negócios do pai, né? Porque ali ele já estava falando como aquilo que ele sabia que era o Filho de Deus Criador que estava junto na época da criação. Então, aí cai por terra também toda aquela falácia de que Jesus era só um profeta. Que tem muitas pessoas que não acreditam que ele realmente estava lá na época da criação e era Filho de Deus. Era o Filho de Deus que veio aqui apenas com uma missão de morrer para nos salvar. Ele foi profeta, sacerdote e rei. Né? Foi tudo. As 3 coisas. E Salvador, que é o principal. É. Então, quando ela disse isso, Jesus respondeu assim para ela. Só que ele não respondeu, viu, gente? Crianças de 12 anos, não respondeu mal. Como hoje as mães não podem falar nada, nem os pais, que os filhos querem responder mal. Ele respondeu de acordo com a verdade. Aí Maria, na hora eles não entenderam, mas a Bíblia diz que Maria colocou isso no coração. Aí ela lembrou, né, de que Deus tinha trazido ele para fazer uma missão. Mas mesmo assim, diz a palavra de Deus, que nesses versículos, que ele estava voltando, aí ele voltou com eles para casa, e foi-lhes submisso, obediente. E aí ele te dá um outro exemplo, isso aqui para os adolescentes, né? Você que tem 12 anos, tem 13, 14, seja lá quanto. Ele voltou, ele tinha 12, mas ele continuou sendo obediente. E assim a gente crê também que dos 12 anos aos 30, que foi quando ele batizou lá nas águas, né, com João Batista. Desse período, a gente infere, né, porque a Bíblia não fala, que ele tenha ficado cuidando da mãe e dos irmãos menores, exercendo, né, a profissão de carpinteiro, que ele aprendeu com José, o pai terreno dele. Por que a gente infere? Porque a gente também não vê mais falar em José. Então, a gente infere que José já teria morrido e que aí ele, como primogênito, tomou conta. Só que chegou o dia, Deus faz tudo certinho, né? Em que os outros irmãos já teriam crescido e ele saiu para fazer exatamente o que ele veio para fazer, que era cumprir os 3 anos de ministério dele e depois morrer
para nos dar a vida eterna. Acontece que nos dias atuais as pessoas esqueceram Jesus e não voltaram para procurá-lo. Exatamente. Jesus está lá esperando que eles voltem. É porque é livre-arbítrio, né? É livre-arbítrio. Deixou Jesus de lado e às vezes for procurar em outro local, que Jesus não está. Mas a Bíblia ensina, voltai pelo mesmo caminho e que Jesus está à sua espera. E não são poucas pessoas que estão nessa situação. Muitas. Talvez até quem nos ouve nesse instante. Não, na verdade tem mais gente que abandonou Jesus lá no templo, que foi embora, no sentido de ir para o mundo. Tem mais gente assim do que gente que está lá dentro, que permanece lá. Por quê? Eu não vou dizer que é fácil, é difícil, né? É muito difícil. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E as pessoas não veem, as pessoas que deixaram Jesus, eles não conseguem ver essa malignidade no mundo. Eles estão cegos espirituais. E a gente, quando a gente busca, né, a Jesus, não é só porque estamos dentro do templo, não. Quando a gente está buscando, sentindo a presença do Senhor, e a gente sente a malignidade que está ali no mundo, a gente consegue entender por que essas pessoas não voltam, por que elas não conseguem retornar. Porque não é fácil, né? Já pensou? Maria e José, eles andaram um dia de viagem. Depois eles tiveram mais outro dia de viagem para encontrar Jesus. E aqui vamos falar na vida espiritual hoje. Às vezes você andou 1 ano, 20 anos, 30 anos, fora dos caminhos, procurando Jesus em outros lugares, nada. Então é fácil você voltar? Não, não é fácil. É impossível? Também não. Porque tudo que nós fizermos para voltar a encontrar Jesus é válido. E aqui eu deixo esse alerta para você que deixou Jesus. Para você que não vai ao templo dizendo que você pode adorar em casa. Sim, nós também adoramos em casa, né? Nós temos nossos cultos domésticos em casa. Nós adoramos onde a gente andar dentro do carro, qualquer lugar que estiver andando a pé, a gente adora. Mas nós sabemos que ele disse assim, que onde houver 2 ou 3, estaria no meio deles. E onde a gente se reúne é no templo. E quando a presença dele chega lá, aquele lugar se torna santo. E tem gente que não entende isso também. Você entrou dentro da casa de Deus, você crê que Jesus está ali dentro, crê que o Espírito de Deus está ali dentro, então ali o Espírito de Deus e a presença de Deus está santificando aquele lugar. Aí Deus está dizendo para você, igual ele disse para Moisés, cuidado. Né? Cuidado a forma que você entra no templo quando a presença de Deus está ali. Porque ali é reverência, tá? Ali não é tomar água, ali não é ir ao banheiro, ali você está em reverência. Não é ficar andando. Ali não é você estar vestido de uma forma que chame atenção, né, para atração física. Ali não é lugar para você mostrar os seus dons de tocar bateria ou de cantar. Não, você pode fazer isso. Mas tudo é com... Né, você tem que ter aquela reverência. Você tem que fazer para Deus. Então, aí a gente vê. Tem muita gente também perdida dentro do templo. Tem muita gente ali que ficou perdida ali. Não está nem com Jesus, que se encontra ali, e não está nem lá fora, onde Jesus não está também totalmente. Tem gente com o pé no muro, né? Tem gente em cima do muro. Então, quem estiver em cima do muro, que não estiver nem com Deus, né, nem no templo e nem fora do templo, também não está com Jesus. Então, só um alerta. Então, é mais uma passagem que ilustra bem esse fato, aquela parábola do filho pródigo, né? O que aconteceu com ele? Ele teve que tomar uma decisão. Quando ele não encontrou mais saída, ele não ficou ali parado se lamentando. E essa parábola quem contou foi Jesus. Ele não ficou se lamentando. Ele decidiu voltar para a casa do pai. Porque lá na casa do pai ele tinha pelo menos o alimento para comer que já estava faltando para ele ali. Não, e ele falou lá na casa do meu pai, nada falta para os jornaleiros, para os empregados dele. E quando ele voltou... O pai não falou, não, sai daqui, você saiu porque aqui, eu não quero aqui não.
recebeu De braços da abertos. melhor forma possível e assim Só que o pai não foi lá atrás dele, né? esperou ele voltar. Tá vendo a diferença? E O pai não Jesus foi lá, falou, também não, meu espera. filho, volta para casa. O pai, com certeza, tinha tido notícia que naquele lugar que ele estava tendo uma fome, que ele não tinha nada para comer. O pai não foi lá. O pai deu livre-arbítrio para ele. E Jesus espera que todos tomem a decisão que aquele filho tomou e volte para ele. E ele será bem recebido, haverá uma festa na sua chegada, Exatamente. seu retorno, receberá roupas novas, anel, sandálias novas e todos vão se alegrar com o retorno dessa pessoa que tomar essa decisão. É isso aí, gente. Então, fiquem alertas, tá? Não se acostume longe de Jesus, não. Porque, de repente, você só vai lembrar dele, de voltar para ele, numa situação de uma doença, uma enfermidade, uma coisa muito triste que a gente não deseja para ninguém, que pode acontecer com qualquer um de nós. Mas quando a gente já tem Jesus, quando Jesus está presente, a gente passa isso tranquilamente, crendo que a vontade dele vai ser feita e que ele quer o melhor para nós. Aí nós estamos nos braços dele. Então não deixa para voltar, pegar o caminho de volta, de onde você parou. Você que teve tanta fé, você que ganhou almas para Jesus, você que adorou de todos os lugares, que você ia nas festas de Deus para adorar, ele está te esperando. Ele não foi atrás de você porque ele está te esperando, te dando livre-arbítrio, se você quer ele ou não. Você que nos ouve, portanto, meditem nessas palavras, que elas sirvam de alguma forma para a sua vida, para o seu elevo espiritual. Não se esqueça também de, se não for inscrito, se inscreva no canal, dê o seu like. Se souber de alguém que você poderia ajudar com esse vídeo, compartilhe com ele. Vídeo com pessoas que você conhece. Que Deus nos abençoe e nos veremos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.